todos, sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer receber todos vocês. Uma coisa que a gente tem notado é que às vezes as pessoas que passam ali pelo passe de cura, né, ali no fundo, às vezes vêm e passam pelo passe ali na cabine de passe também. Não é aconselhável, tá? Quem tomar o passe lá, não toma aqui, tá certo? Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na tarefa da paz. A minha paz vos dou. Jesus, João, capítulo 14, versículo 27. Todos ambicionam a paz, raros ajudam. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, ser a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, ser a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que à custa de nosso próprio esforço se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, num amparo vivo aos outros. Então vamos agora, todos com nossos corações entregues, com os nossos pensamentos elevados a Jesus, pedindo a Ele bênçãos de amor, bênçãos de paz, pedindo que Ele nos ampare nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, pedindo a Ele também amparo para toda a humanidade, essa humanidade que está tão sofrida, tão angustiada, essa humanidade em guerra. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos socorrer e nos amparar, levando a paz, levando a serenidade a todos os nossos irmãos. Pedimos nesse momento aos benfeitores da nossa casa, aos benfeitores amigos, que estejam conosco durante todo o trabalho, nos auxiliando, nos amparando, nos dando a sustentação necessária. Pedimos também a esses benfeitores que ilumine a nossa palestrante, para que ela possa nos trazer uma mensagem que toque os nossos corações
Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja conosco agora e sempre. Queremos pedir o amparo e a proteção de Jesus para darmos início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós temos o prazer de receber a nossa companheira Maria Nazaré, seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Boa noite, meus amores. Que a santa paz de Jesus conosco esteja. E hoje nós trouxemos uma passagem envolvendo Jesus, que é um casamento, né? E Jesus também foi em casamento, em festa de casamento. Então nós vamos hoje fazer alguns comentários sobre as bodas de Caná. Algum aí já ouviu falar? Ou algumas traduções falam Canaã, ou então Caná, as bodas de Caná. Alguém já ouviu? Pois é, muito interessante, né? Onde se localiza Caná? Caná da Galileia, né? Em Israel, lá na Galileia. Veja bem, uma vila, muito pequeno lá, não é? E Maria, a mãe de Jesus, foi convidada a estar presente nessa boda, né? Um casal de confiança e da amizade de Maria a convidou para lá estar, e ela chama seu filho, né? E junto com seu filho, os companheiros de colégio apostolar dele também estiveram nesta festa aí, né? Interessante, em Caná também foi curado um rapaz filho de um nobre. Nós não costumamos encontrar por aí esse tipo de coisa, então precisa pesquisar para poder achar, né? Mas por onde Jesus passava era só bênção, não é? Lá em Caná, hoje em dia, existe uma grande igreja, linda por sinal, maravilhosa. Por isso que esses lugares, esses locais, são muito visitados, são pontos turísticos, não é? Pela beleza que é. Linda a igreja. Então, esta bodas de Caná da Galileia, não é? Essa perícopa, ou seja, esse episódio, tá? Só vamos encontrar essa narrativa aqui no Evangelho de João. Em nenhum outro evangelho é narrado esse fato. Só no Evangelho de João. E de que se trata? Por que bodas de Caná? Ora, lá foi que a água foi transformada em que mesmo? Em vinho por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele também assistia aquele casamento de um casal pobre, não é? E ele deu mostras de gentileza para com aquela família num momento de dificuldade. O primeiro ensinamento foi esse: deu mostras de gentileza, fez algo para ajudar aquela família para que ela não passasse por uma situação vexatória, que os irmãos vão ver agora mesmo, não é? Então, meus amigos, mas quem se casou? Que casal é esse que recebeu em sua festa, não é? Em suas bodas, a presença de Jesus? Ora, era um jovem lenhador por nome Cirim, e a sua noiva, a sua esposa, Lídia. Então foi o casamento de Lídia e o Cirim, o lenhador. Uma menina pobre, de uma aldeia, não é? Então Maria ali estava naquela festa. Ora, quando nós vamos a uma festa de casamento, nós somos os convidados. Nós chegamos, sentamos, não é? Assistimos o casamento, sentamos lá na mesa, na festa, e espera ser servidos. Que alguém passe trazendo a comida e a bebida. Mas interessante
como Maria era amiga da mãe da noiva, não é? Ela não ficou ali sentada esperando ser servida, de forma alguma. Ela se levantou, foi até a cozinha, onde muitas pessoas trabalhavam para atender todas as pessoas que estavam ali, não eram poucas, não é? E foi perguntar àquela senhora no que ela poderia ser útil, o que ela poderia fazer para ajudar. E por ali ficou olhando, observando em que podia ajudar, fez o que pôde para ajudar, mas ela percebeu uma coisa. Ela percebeu que o vinho estava acabando. O vinho estava acabando. E veja bem, naquele tempo, o vinho era algo muito importante, não é? Como o azeite era importante em algumas palavras que foi contado. Então, não ter o azeite, por exemplo, era um sinal de miséria, de pobreza. Não era qualquer um que tinha, não é? Então, a Maria percebe que a família iria ficar constrangida, porque a coisa só estava começando e o vinho que eles tinham estava findando. Então, neste momento, a Maria chama Jesus. Ela chama Jesus e pede para ele: olha, o vinho deles está acabando. Nós não podemos deixar nossos amigos passar por esse constrangimento de não ter o que servir para os amigos. Faça alguma coisa. Olha só, Maria não pediu. Ela reforçou, né? Ela pediu que ele fizesse e ele não se fez de rogar. Então ele manda que se enchesse ali, né? Jarros, grandes jarros, né? Esses jarros pequenos, assim que a gente conhece, era quase o meu tamanho de jarros, né? Aqueles jarros imensos, largos, assim, eram aqueles jarrões, assim, que uma pessoa sozinha não carregava. Então, Jesus pediu que trouxesse 6 jarros daquele, seria suficiente. Sabe quantos litros cabia dentro de um jarro daquele? 68 até 102 litros, né? Então, Maria diz: faça o que ele pediu. Presta atenção nessa frase. Faça o que ele pediu. Eles foram, organizaram tudo, colocaram ali os jarros com a água. E Jesus, né, transforma aquela água num vinho. Muito bem. Ora, Jesus pede, não é, que sempre tem alguém que organiza. Hoje em dia, há verdadeiras empresas que pegam casamentos para fazer aniversário, e eles têm um grupo de trabalhadores que fazem, né? Naqueles tempos também tinha uma pessoa que organizava, era chamado de mestre-sala. Hoje mestre-sala para nós é outra coisa, mas naqueles tempos o mestre-sala era aquele que organizava tudo no casamento, pensava nas músicas, nas apresentações, em tudo que ia se comer e beber. Então era essa pessoa. Então Jesus pede que ele experimentasse o vinho. Quando ele experimenta o vinho, ele fala para o dono da casa: ah, mas você é muito esperto, hein? Serviu primeiro o vinho pior que tinha e deixou o melhor vinho para o final. Ele nunca tinha experimentado um tão saboroso como aquele. Então, tudo isso aí foi obra de Jesus Cristo. Nessa passagem tão simples, que já acabou a narrativa. Nessa passagem tão simples, a gente pode tirar tanta coisa daqui. Olha só, a importância da mensagem, dessa mensagem para o cristianismo e também para o espiritismo. Que houve uma magnetização, né? Transformação. Tudo isso aí faz parte do que a gente tem hoje.
tem os tratamentos espirituais, tem a água que é magnetizada. Né? Então, as explicações sobre o fenômeno, esse fenômeno que Jesus realizou aqui de ter transformado a água em vinho, ela é explicitada, explicada nas obras espíritas. O papel da Maria junto a Jesus, tá? O tempo todo, a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua moral, não é? O seu amor de mãe extremado por ele e por toda a coletividade, o simbolismo do vinho para todos daqueles tempos, para os judeus e mesmo para todos nós, em todas as culturas, não é? Então, o significado espiritual dessa mensagem evangélica. Então, o vinho simboliza a alegria e o desejo, não é, de selar a existência do reino de Deus nos nossos corações. Nós todos estamos com a tarefa de fazer a construção do reino de Deus dentro de nós. E nós não fazemos isso só. Nós temos os companheiros, nós formamos famílias, não é? Fundamos lares, construímos famílias. Nós estamos neste serviço e junto uns aos outros nós vamos nos aperfeiçoando, compartilhando conhecimento, nos ajustando, aprendendo a amar de verdade, que esse trabalho começa dentro de casa, não é? Então, nós nos consorciamos para isso. Outra coisa, a água é o elemento básico da natureza. Tudo tem água, certo? Nós temos aí o nosso corpo aí de 70%, 79%, 70% de água. O tomate é água pura. Entende? Tudo tem água. Sem água nada vive, nada sobrevive. Imagina, está todo mundo implorando. Todo mundo reclamou que tinha chuva todo dia no começo do ano. Agora, olhando para o céu, vê umas nuvens cinzas. Ah, Jesus, será que vai chover? Implorando para chover, né? Vai chover na hora certa. Então, Kardec, lá na Gênese, ele fala, o magnetismo explica até certo ponto, tá? Até certo ponto uma ação fluídica. Aqui houve troca de propriedades. As propriedades da água foram convertidas para as propriedades do vinho. Jesus tinha know-how e moral para isso. Aquele que presidiu a construção do planeta. Tá? Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Tudo. Simples fazer isso, sem derrogar nenhuma lei da natureza. Então, naquele livro que se chama O Espírito do Cristianismo, é um livro lindo. Anota aí. O Espírito do Cristianismo, de André Luiz, está escrito: o milagre da conversão da água em vinho obedeceu às leis químicas. Obedeceu às leis químicas, muito conhecidas de Jesus, que as manobrava com facilidade. Nós não manobramos, porque nós ainda não temos a fé suficiente nem moralidade para isso, não é? Senão nós faríamos curas maravilhosas, coisas fascinantes, né? É um caso aqui de transmutação da matéria e se encontra nos anais do Espiritismo. É o efeito físico, né? Fenômeno de efeito físico. Bom, e a água para nós no Espiritismo, né? Gente, a água no mundo, ela não só nos dessedenta e dá vida, mas ela carreia os resíduos do nosso corpo, né? E também as expressões da nossa vida mental. Então veja bem, tá? No nosso corpo, os vasos sanguíneos permitem com que o sangue, né, circule por todo o nosso corpo, né? Se não existisse líquido, como que isso se daria, não é? Mas a água também, ela não só carrega os resíduos
corpo físico aqui, mas ela também carrega as expressões da nossa vida mental, tá? Por quê? Nós podemos nos impregnar de coisas negativas, de atrair doenças para nós, atrair coisas negativas para nós, através do nosso pensamento, que impregna, né, no nosso corpo. Primeiro, na mente doentia, que transmite ao corpo, psicossomático, somatiza tudo isso, e nós padecemos aí de grandes coisas, né, de coisas que nos aborrecem, que nos tiram a paz aí. Então, André Luiz diz que será nociva, a água ela é nociva em mãos perversas e útil nas mãos generosas. Um simples copo de água na sua casa, com a sua oração, com a sua fé, ela é capaz de te aliviar dores. Então, nas mãos, né, generosas, né, ela é uma bênção, mas pode se tornar nociva também nas mãos perversas, né? Quando em movimento, sua corrente não só espalha bênçãos divinas, mas constitui veículo da providência divina, que ela assimila também a margosa. Vocês já perceberam o tanto que o ser humano gosta de estar perto de água? Numa piscina, lá num clube, numa ducha em casa, na piscina na sua casa, na beira do rio. As pessoas buscam isso. Só de ver a água, de ouvir o seu movimento, aquilo traz uma sensação de bem-estar enorme, é ou não é? Mesmo quem não sabe nadar, tipo eu, né? Mas como é bom. Então a água, ela é uma bênção para nós. E ela foi transmutada pelo Mestre Jesus como um ato de generosidade, de gentileza para qualquer família, para que eles não passassem vergonha nas suas festas. A autoridade da Maria, não é? Junto a Jesus, intercedendo aquele benefício, aquele favor, é o que nós precisamos de fazer uns com os outros. Ver que alguém passa necessidade, se eu não tenho, peraí, vamos buscar ajuda, interceder para ajudar aquele que não tem. São exemplos que a gente precisa trazer para os nossos dias, não é? A intercessão de Maria, ela revelou os cuidados que as almas gentis e amorosas, elas têm com as pessoas. Os espíritos evoluídos são gentis, amorosos uns com os outros, se auxilia, adivinha necessidades, antecede o pedido do outro, ele vai primeiro. Viu que a Maria se levantou e foi lá ver o que ele precisava? Se ela permanecesse sentada, ela não iria perceber a ausência do vinho, não é assim? Então a Maria representa o mais sublime sentimento materno, tá? O que nós temos aí. Inspiração para os cristãos. Olha só que lindo que é isso, não é? E o seu intuito era salvar a família do constrangimento. Jesus naquele momento deu cor àquela água, deu sabor para algo que não tinha. E é engraçado que a água não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor, é uma delícia, não é? Quando eu bebo, eu fico assim, gente, mas que coisa que é essa? Que invenção mais bela, que te dessedenta, mata até sua fome, te alimenta por um tempo, não é? Nós podemos ficar vários dias sem alimento, mas sem água não. Não é assim? Então, que sabor, não é? Então Jesus deu cor e deu sabor. Transmutou, ele sabe como fazer esse processo. E nós, quando espíritos superiores mais para frente, vamos saber também, não é? Bom, por que o vinho não podia faltar? Porque era uma bebida importante na tradição judaica, não é? É o símbolo da alegria nas festividades para aquele povo do sabá. Sabá era o dia mais importante deles. Começava na sexta-feira no pôr do sol e terminava no sábado à noite.
onde eles tiravam, ali ninguém trabalhava, dirigia, comprava, cozinhava, fazia nada, mas era um dia dedicado à oração e à desconexão com qualquer coisa material, só ligados mentalmente na oração que ficou mais alto. Era da tradição judaica, da tradição do Mestre Jesus, não é? Ora, meus amigos, não podia faltar aquele vinho, não podia faltar, não é? E nós? E nós hoje, na atualidade, na humanidade, nós também, não é? Estamos na festa do noivado do Evangelho com a terra, conosco na humanidade. Nós também estamos. Não é? Esse casamento com a proposta divina, com Jesus, com a proposta divina, com o seu Evangelho, é o que nós precisamos de fazer. Trazê-lo para dentro do nosso ser e deixar com que esse Evangelho que Ele nos trouxe dê cor e sabor à nossa vida. E nos ajude a ser melhor, a crescer, não é? A produzir, amar, respeitar, trabalhar na horizontalidade, crescendo cada vez na verticalidade para Deus. Então esse é o nosso objetivo aqui. E nós todos somos os servos humildes, que precisamos fazer tudo que o Mestre pediu. Lembra da primeira frase que Maria diz? Faça tudo o que Ele pediu. Nós estamos precisando fazer tudo o que o Mestre nos pede. Que é ser amoroso, ser fraterno, respeitoso. Fazer para o outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Amarmos uns aos outros. Então é bem isso, né? Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança, né? Esgotou-se o vinho lá, não esgotou? Entre nós também, muitas vezes, em cada um de nós, esgota o vinho da esperança, da alegria. Ficamos tristes, abatidos, depressivos, perdemos a ilusão, a vontade de viver, de trabalhar, de crescer. Passamos a ser incrédulos. Não queremos mais nada, não queremos nem existir. Quantas pessoas hoje nessa situação que esgotou-se nela esse vinho da esperança. Então a gente se sente extenuado, abatido, cansado, desiludido, não é? Então, fazei tudo o que Ele vos disser. Nós estamos precisando. E as bodas de Caná foi um símbolo. Esse momento foi um símbolo da nossa união, né? Da união do Evangelho de Jesus aqui na terra. Ora, Humberto de Campos, naquele livro Boa Nova, que todo mundo conhece, ele escreveu lá: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Por exemplo, nós fazemos as festividades do casamento, né? Dos nossos filhos, nós, toda aquela alegria, todo mundo festeja, né? Tem bebidas e tudo e tal, né? Mas se nós não estivermos fazendo tudo que Jesus nos disse, nós podemos resvalar em algum momento, esquecer a proposta divina para nós. E nós podemos, né, provocar no outro amargura, tristeza, sofrimento ou receber. Né? Então, o Humberto Campos chama-nos atenção para isso também. Né? Sentirei, contudo, mesmo assim, se nós estivermos passando por dificuldades, por doenças, por tormentos, por obsessões, não importa o que nos desorienta, mas nós precisamos, contudo, com júbilo, sorver essa taça aí, tá bom? Jesus lá no monte, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. É o que a gente precisa fazer. Senhor, me ajuda a tomar esse cálice, está difícil.
Está amargo esse vinho. Está amargo. Não estou dando conta. Meu estômago está delicado. Me ajuda, me dá forças diante dessas intempéries da vida aí, né, meus amigos? Então, o casamento é um ato material e espiritual entre duas pessoas, é ou não é? É material, né? Esquecendo que ninguém é dono de ninguém, viu? Não é porque assinou um livro lá no cartório, não, então eu sou dono, é minha propriedade. Então, é um ato, casamento, de união material e espiritual entre duas pessoas, tá? E o vinho expressa esse elemento elaborado. É o que vai alimentar, é o que vai descedentar, é o que vai ser motivo de alegria, de esperança também entre nós no casamento, né? Ora, a uva, o vinho, para produzir o vinho é necessária a uva. Como é que se extrai a seiva da uva para transformar em vinho? O que precisa fazer com a uva? Macerar. É ou não é? Então a uva, ela vai passar por uma maceração. Depois da maceração, ela passa por uma fermentação, fermenta, né? Para depois se tornar um vinho vigoroso, estimulante. Não é assim? Ora, isso acontece conosco também, na nossa evolução consciente. Nós passamos pelas tribulações, pelas amarguras, somos ralados, muitas vezes massacrados por algumas situações, não é? Mas o que resulta lá depois? Lá na frente para nós? Progresso, evolução, aprimoramento espiritual. Todo mundo passa por refrega. Não tem um espírito que já nasceu perfeito. Todos passam pelas fieiras da encarnação e enfrentam as lutas, as dificuldades, os problemas da vida, não é? Então, Jesus, ele tinha os pés na terra, mas a sua mente era no céu o tempo todo. Todas as narrativas do Evangelho nos dizem: Jesus subia o monte, afastava-se um pouco mais das pessoas, olhava a natureza, olhava o céu. Ele entrava em conexão com as forças do mais alto. E é o que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de fazer demais. Vocês já pegaram o livro dos Espíritos ali? Já leram o prolegômeno? Aquela parte que todo mundo pula, que é a síntese da doutrina espírita, tudo está ali. Né? Já viu que tem uma cepa? Uma cepa com duas folhas de uva e um cacho. A cepa. Os espíritos superiores desenharam e mostraram, não é? Pediram que fosse colocado aquilo ali, porque aquilo ali representa. Olha só, o ramo, todo ramo representa o corpo, o nosso corpo físico, tá? A alma, ou o espírito ligado à matéria, nosso espírito ligado à matéria, é o vago. E o espírito é o quê? É o que vem da uva, essa essência. Então, está representando ali a essência do espírito, a sua ligação com a matéria, através da reencarnação. Mas então, como Jesus não foi só, Pedro chamou Jesus no cantinho, porque o Pedro era aquele que chegava em Jesus e ele falava as coisas. Mas, Senhor, me explica uma coisa aqui. Em face dos seus ensinamentos, de tudo que o Senhor já nos ensinou, como que nós devemos interpretar essa sua primeira manifestação? Porque foi a primeira manifestação, né, que Jesus fez em público, foi transformar a água em vinho. Como é que a gente vai entender isso? Não se trata de uma festa mundana essa. O Senhor não está colaborando para o desenvolvimento da embriaguez e da gula. Então, olha a pressão que o Pedro fez nele. Então, Jesus, com o maior amor do mundo, diz para ele: Simão, conheces a alegria de servir um amigo? Eu Pedro se cala. Né? Porque servir alguém que a gente gosta é um sentimento
muito bom. Ele faz essa pergunta. Pedro ficou em silêncio e ele continuou. As bodas de Caná, que era aquele casamento, é o símbolo da nossa união com a terra. Espiritualidade, evangelho e todos nós aqui. O vinho foi bem da alegria, com que deseja selar a existência de Deus nos corações de todas as pessoas, né? Jesus continua, eu estou com os meus amigos e eu amo-os a todos. Jesus diz para ele, os afetos da minha alma, Simão, são os laços misteriosos que conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa perfeição. Santificar a perfeição. Ou seja, nós precisamos de aprender a ver as coisas boas e não somente ver o lado ruim de todas as coisas. Então, nós precisamos de abrir o olho com tudo isso aí. Então, meus irmãos, este diálogo com Pedro, e tudo que nós vemos aqui, nós compreendemos que nós temos que fazer tudo o que Ele nos pediu. Ele quem? Jesus. Porque tudo que Ele nos pede é para o nosso próprio bem. Deu lá? Não, assim. É até que horas? Até 8h40, 8h45. Tá, ok. Então vamos avançar aqui mais um pouquinho. Então, meus amados, Jesus, sendo um espírito de natureza elevada, conhecia as leis da física. Certo? Por que que ele olhou de muito longe uma figueira, né? E quando chegou lá, ela estava toda cheia de rama. Ele olhou, procuraram fruto, não tinha. Aí Jesus falou, né? Para a figueira, que de ti ninguém coma nenhuma fruta. Por quê? Ele já sabia que aquela era uma árvore doente que não podia produzir nada. Imagine a visão de Cristo, ilimitada, né? Então, Jesus, aqui nesse fato, jamais derrogaria as leis da natureza, que são as leis de Deus. Nem o próprio Deus que as fez não as derroga. Então, isso também tem que ficar claro, não é? Junto com essa passagem também tem aquela: ninguém põe remendo de pano novo numa veste velha. É ou não é? É igual cirurgia de coluna. Eu já tenho 4, isso que eu estou falando, né? Então, remendou, abriu daqui até aqui embaixo, na última verga, pôs um monte de pinos lá, e daqui aqui também, tem cheio de pinos. Aqui não tem jeito de rasgar, nem para cima nem para baixo, que acabou, né? Mas já está começando da BO daqui para cima. Aí eu pensei, tá lá no Evangelho lá, ó, né? Colocar arrebento de pano novo em tecido velho, você melhora aquilo ali, mas dá probleminha no restante, ela não é? Falei, pronto, tá aqui, ó. Ao caso prático comigo aqui. Então, por quê? Às vezes nós queremos dar um jeitinho em tudo, mas a gente acaba estragando, não é? O estrago, de repente, com esse jeitinho, se torna maior, né? Tem certas coisas na nossa vida que nós precisamos deixar para trás. Esquecer as mágoas, esquecer os ressentimentos, esquecer, que eu estou dizendo, não é nunca mais lembrar. É lembrar e não sofrer mais com aquilo. Porque só se der Alzheimer, né? Esquecer. Então, o auto-perdão e o perdão para as outras pessoas. Se lembrar de alguma situação que alguém te feriu e magoou, ora para ele, deseja o bem para ele, pede força para si mesmo. Se torne maior do que a sua dor. E nós somos capazes de fazer tudo isso aí. Ora, na questão 917 do Livro dos Espíritos, está lá
a resposta para isso aí. Quando se coloca o vinho, naqueles tempos não tinha, as pessoas elas usavam, não tinha garrafa térmica, essas coisas chiques que a gente leva para as festas e tudo, mais com gelo, né? Não. Mas eles tinham que transportar, então eles transportavam em odres, que não era feito de couro, né? Assim, não, tinha um formato de algo que tapasse lá, né? Então, por isso que está aqui escrito, não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Do contrário, os odres velhos vão se romper e vai derramar todo o vinho, não é? Então, por isso recomenda-se colocar o vinho novo em odres novos também. Isso aqui pode, às vezes, a gente nem perceber a lição que isso aqui está trazendo para nós. Isso significa que nós precisamos de sair da procissão do mundo. Entende? Do efeito manada, de ter personalidade, de agir reflexivamente. E outra, nós precisamos entender que tudo está em movimento e que há transformação a todo momento. Então, o que significa os odres velhos? O que representa esse odre velho? Os interesses aferrados nos preconceitos, né, nas tradições. Faço sempre assim, eu aprendi assim, meu pé travou, fez assim, passou. Não, é assim que a Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, não pode, né? Então, nós não podemos permanecer no patamar da ignorância. Nós precisamos dos velhos ensinos, mas nós precisamos de ter mentes abertas, propensos a estar recebendo sempre as mensagens do mais alto que chegam até nós. E nós precisamos abolir os protocolos para poder servir, para fazer a caridade. Tem muita gente que para ajudar tem um protocolo danado. Não, Jesus quebrou todos os protocolos quando ele falou para a mulher de Samaria. Quando ele conta a passagem do bom samaritano, quebra de protocolos, né? E em tantos outros momentos, né? Então, meus amadinhos, faça-se tudo que ele disser. Realmente, isso aqui não precisa ninguém responder. É só para ficar na nossa mente. Realmente, meus amigos, nós estamos feito tudo que Jesus nos pediu? Estamos seguindo as suas orientações evangélicas? Pelo menos nos esforçando para tal? Temos procurado amar uns aos outros como Ele nos amou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aqui está essa lição maravilhosa. E Allan Kardec diz que em cada existência há ocasião, há algo de dar um passo adiante. Dependendo da nossa boa vontade, ele fala aqui, que nós vamos dar uma maior ou menor extensão ao nosso passo. Entendeu? Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto parado, sem avançar nenhum. Isso vai da vontade de cada um, da sua liberdade. Né? Então, diante de tantas coisas que o Mestre amado nos legou, nos deixou, nos ensinou, nós só temos a agradecer por tudo que Ele nos tem dado. Pela vida, pelos amigos, pela família, pelas oportunidades e por essa doutrina maravilhosa. O Consolador prometido, que nos esclarece, nos consolando. E nos momentos difíceis da nossa vida, meus amados, lembremos-nos de Jesus e oremos, pedindo forças. Senhor, Deus do amor eterno,
Sabemos que nos renovas através das grandes provas que abalam o coração. Por isso não te pedimos que nos afastes da estrada, quase sempre atribulada de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimos de energia nas lutas de cada dia e amparo restaurador. Necessitados de forças, rogamos-te apoio amigo. Queremos estar contigo no seio do eterno amor. Essa prece é de Maria Dolores. Fiquem em paz, meus amados irmãos. Que Deus e que Jesus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu esforço. Viu? Ó, um beijo da NASA no coração de todos. Obrigada pela oportunidade. Tá bom? Vamos dormir com essa pergunta, né? Estamos fazendo tudo o que ele nos pediu? Vamos pensar nisso. Então vamos agora agradecer a oportunidade de te ver, de ouvir essa linda prece no final. Agradecer a presença de Jesus, dos amigos espirituais. Pedir a eles que nos conceda a bênção de levarmos essas boas energias, essas boas vibrações para os nossos lares, para todas as pessoas que lá nos esperam. Também levar essas vibrações boas para todas as pessoas que estão nos nossos pensamentos. Queremos agradecer a Jesus, agradecer pelas bênçãos recebidas, agradecer pelos ensinamentos que Ele nos deixou. Pedir a Ele que continue nos amparando, nos auxiliando, para que possamos vencer todas as dificuldades que surgirem, para que Ele nos ajude a vencer as nossas imperfeições e que um dia possamos estar lá, junto a Ele, no mundo de paz e de amor. Pedimos a proteção de Jesus, o amparo da espiritualidade do mundo, e vamos pedir também licença para encerrarmos os nossos trabalhos aqui em São Paulo. Que assim seja.